todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlumiaCast. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Martim Massutani, sou ginecologista obstetra, formada pela USP e fundadora da Clínica Alumia. E hoje eu quero falar com vocês como cuidar da saúde do nosso coração. Hipertensão, diabetes, estilo de vida, tabagismo formam parte de um pacote que podem trazer riscos à saúde do nosso coração. E para me ajudar nessa tarefa, eu trouxe duas pessoas muito queridas que trabalham comigo na Clínica Alumia. Doutora Fernanda Salvadori, cardiologista, e Caroline Trevisan, nossa nutricionista. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como muitas pessoas já sabem, eu sou nutricionista especialista em nutrição clínica, nutrição esportiva e nutrigenética. E será um prazer compartilhar um pouquinho do que eu sei sobre nutrição e no impacto das doenças cardíacas. Bom, me apresentar um pouquinho. Meu nome é Fernanda Buresi Salvadori. Eu sou médica formada pela Faculdade de Medicina da USP. Fiz residência de clínica médica no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP também. Residência de cardiologia no INCOR, no Instituto do Coração. Residência em imagem e cardiologia, com ênfase em angiotomografia de coronárias e ressonância de coração no Hospital Sírio-Libanês. Tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Ou seja, a gente trouxe um time de peso para falar com vocês hoje. É uma grande oportunidade de informação de qualidade para todo mundo que está escutando a gente hoje. É a hora de compartilhar com quem você tem por perto para proteger realmente e evitar doenças do coração. E, Fernanda, toda vez que a gente pensa em doenças do coração, acho que a maior parte das pessoas pensa em infarto, né? Conta para a gente sobre as outras doenças que também podem acometer o coração e a gente pode evitar. Então, a gente fala muito de infarto porque, na verdade, acaba sendo o ponto mais crítico aí, digamos assim, né? Mas a gente tem hipertensão, tem insuficiência cardíaca, doença aterosclerótica de uma forma geral. E, na verdade, todas essas doenças acabam tendo fatores de risco em comum, né? Então, a hipertensão, diabetes, os níveis alterados de colesterol. Tudo isso afeta de uma forma muito negativa a saúde do coração. Então, cuidando desses fatores de risco, a gente consegue garantir uma sobrevida em um tempo livre de doença muito grande. A população está envelhecendo, então é muito importante a gente cuidar da saúde hoje para evitar os problemas lá na frente. Então, acho que, em resumo, eu acho que é importante as pessoas que estão escutando a gente lembrarem disso, que não é só se a pessoa teve um infarto, né? É pensar que ela pode ter doenças que podem levar ao infarto, né? Eu acho que é o nosso grande objetivo, né? E que a gente pode controlar de forma adequada, né? Então, essas placas de gordura, né, que você estava falando, que é a doença aterosclerótica, né? Assim, a questão da hipertensão, do diabetes. Então, eu acho que são doenças, como a gente vai conversar daqui a pouco, muitas vezes silenciosas e que realmente podem ter um impacto importante na qualidade de vida das pessoas. E quando a gente fala de hipertensão, há um número monstruoso de pessoas hipertensas no Brasil. É uma estimativa de mais de 30 milhões de pessoas hipertensas no Brasil. Então, eu gostaria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre a hipertensão, Fernanda. Eu acho que a mensagem principal é que realmente a hipertensão é uma doença silenciosa. A hipertensão não dá nenhum tipo de sintoma. É até interessante porque a gente costuma ouvir muito no consultório: doutora, eu sei que a minha pressão está alta porque eu estou com dor de cabeça. Isso não acontece. A hipertensão não causa dor de cabeça. Então, é o fato de você estar com dor, e aí pode ser dor de cabeça, dor na barriga, dor na perna, que libera hormônios, adrenalina, e isso faz a pressão subir. Porque justamente o grande problema da hipertensão é que ela não causa nenhum tipo de sintoma. Então, se você não fizer um acompanhamento, se você não fizer o check-up, se você não tiver um estilo de vida saudável, esse diagnóstico pode ser feito lá na frente, quando a gente já tem prejuízo no funcionamento renal, quando a gente tem acometimento das artérias do olho, fazendo retinopatia hipertensiva, quando você já tem uma miocardiopatia, então uma insuficiência cardíaca causada pela hipertensão. Então, tudo isso é muito importante, né? Por isso que a gente tem que fazer o acompanhamento desde cedo, manter um estilo de vida saudável, focar na prevenção, dieta, atividade física, que a gente vai falar aqui, acho que ao longo dessa gravação, com bastante frequência, mas a questão principal é justamente essa: pressão alta não dá nenhum tipo de sintoma. Quando vai aparecer alguma coisa, é porque a gente já teve um processo longo de destruição de órgãos, de acometimento desses órgãos-alvo, e aí a gente chega num momento em que o quadro passa a ser mais irreversível. Então, é muito importante a gente fazer um diagnóstico precoce, tratar cedo, para evitar as complicações lá na frente. E sobre os fatores de risco que podem levar à hipertensão?
O que a gente fala, a associação que a gente vê bastante, né? Então, é o estilo de vida. Então, isso é muito importante. Claro que existe alguns componentes genéticos, tem componentes de hereditariedade, mas os fatores de risco esse estilo de vida que a gente adota tem um impacto muito mais importante, né? Então, a obesidade tem relação com hipertensão, a apneia do sono tem relação com hipertensão, né? O consumo de sal em excesso, todos esses pontos são igualmente importantes para a gente realmente evitar o aumento da pressão arterial. Mas, claro, tem algum componente genético que também pode influenciar os níveis tensionais. Ótimo. E, Caroline, conta pra gente, como você parte essa orientação em pacientes hipertensos no consultório? O que eu acho importante a gente falar e reforçar a todo momento é que o estilo de vida ele é determinante e o que é importante também é que o paciente busque trabalhar com a prevenção de doenças. O estilo de vida vai fazer com que ele previna muitas doenças. Na maioria das vezes, o paciente já chega para a gente quando a doença está instalada. E aí nós precisamos olhar para esse paciente de forma a minimizar outros problemas e reduzir possíveis sinais e sintomas que esse paciente tem. Então, quando um paciente chega com o diagnóstico de hipertensão, feito após um acompanhamento cardiológico, exames, a gente busca orientar e reestruturar toda a alimentação dele, baseada nos exames laboratoriais que ele traz. Então, a gente vai olhar como que estão os níveis de colesterol, triglicérides, a própria glicemia, porque diabetes, junto com hipertensão, acaba aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Eu acho que a doutora Fernanda pode dizer aí sobre isso um pouquinho mais depois, de forma mais detalhada. Então, no plano alimentar, nós individualizamos e estruturamos, colocando a quantidade de carboidrato adequada em cima desses exames que são apresentados, quantidade de gordura, porque o nosso corpo precisa de gordura, mas as gorduras boas, e a gente tem aí as determinações dos percentuais de gordura de monoinsaturada, de as gorduras insaturadas, as saturadas. Então, nós estruturamos tudo de uma forma muito personalizada para que ele possa tratar essa doença se ela já está instalada ou prevenir o desenvolvimento de doenças. Eu acho interessante a gente ter conversado sobre isso, sobre a questão dos fatores de risco, né, da parte hereditária, porque às vezes eu pego alguns pacientes no consultório falando assim, doutora, não tem jeito, minha família inteira é hipertensa, né, assim, já assim, como se a pessoa já estivesse se conformando, né? E uma sentença que isso vai acontecer. E que muitas vezes impede até de tomar algumas outras medidas, porque fala, meu colesterol é alto mesmo, nada do que eu fizer vai resolver, e aceita, né? Aceita e assim, já parte para o tratamento medicamentoso, que pode ser necessário e bem-vindo, quando bem indicado. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que uma parte a gente vai conseguir modificar, que são os hábitos de vida, o estilo de vida, e que isso tem um impacto importantíssimo, né? E que a gente tem que realmente, às vezes a nossa consulta no consultório, a minha consulta também, é muito baseada na prevenção. As pessoas parece que a gente já sabe sobre tudo isso, mas acho que é importante escutar de novo, incorporar isso na vida daquele paciente, né, na rotina daquele paciente em específico, para que seja algo fácil de se vivenciar, de executar e minimizando riscos, né, para a saúde. E ainda acho que... Desculpa, não pode falar. Foi muito bom você ter falado isso, porque a gente tem a genética e a epigenética. A epigenética é o que eu faço na minha vida, quais são os meus hábitos que vão trazer influência para a minha genética. Então, se eu tenho pela genética, uma tendência a ter problemas cardíacos, mas eu cuido da minha alimentação, eu pratico atividade física, eu faço check-ups de forma regular, eu não vou ter essa genética manifestada. Agora, se eu não tenho nenhuma influência genética, mas eu fumo, eu bebo de uma forma excessiva, eu não faço, sou sedentário, não me alimento bem, não faço check-up, eu vou ter muito mais chance de desenvolver doenças. Então, o importante é realmente um estilo de vida que você mantenha, que seja sustentável, que seja constante. Então, é isso que todas nós, como profissionais, buscamos. Às vezes precisa de medicamento, quando é bem indicado, para que a gente possa até reverter esse quadro, mas a gente sempre vai estimular a mudança do estilo de vida para que essa pessoa também
evite outras doenças. Até porque quando a gente fala de medicação, dependendo dos hábitos que você adota, às vezes a gente consegue diminuir as doses, né? Toda medicação tem efeito colateral, né? Então, com certeza. até pensando, olha, tem um nível muito alto de colesterol, a gente vai precisar entrar com a medicação, mas a medicação sozinha nem sempre é suficiente, porque depois, pensando em redução de dose, né, e que a gente não quer expor o paciente também a níveis muito altos de medicação durante muito tempo, é importante essa mudança de estilo de vida em conjunto, né, porque a ideia é, se for possível, retirar a medicação, deixar o paciente com um estilo de vida saudável que ele vai levar lá para frente também, né? Então, a gente faz uma mudança no estilo de vida para contribuir, é uma abordagem, né, tanto farmacológica quanto não farmacológica, mas a ideia é de fazer uma reeducação mesmo, para que isso seja levado lá na frente. Uma né? vez eu recebi um paciente que ele falou, doutor, eu tenho todos os meus níveis super estáveis, tudo em ordem, eu não tenho colesterol alto, eu não tenho alteração glicêmica. Eu falei, na parte da anamnese em que eu pergunto sobre o medicamento, ele tomava, eu não me lembro exatamente o número, mas acho que 8 medicamentos. Com a medicação. Então, tudo estava controlado com medicação e ele tinha um estilo de vida muito ruim. Então, ou ele ia passar a aumentar essas doses e ia ter muitos efeitos colaterais, porque, como a doutora Fernanda disse, os medicamentos trazem efeitos colaterais, ou ele ia ter que mudar o estilo de vida para, de repente, manter esses medicamentos, mas não ter o aumento de dose e não sofrer com os efeitos colaterais desse medicamento. Então, o nosso propósito sempre, como profissional da saúde, é prevenir doenças. A gente às vezes tem que tratar, mas o nosso propósito é prevenir. E acho que tem um outro ponto, só falando um pouquinho da questão dessa mudança. Às vezes a gente pega, puxa, a paciente traz um monte de exames laboratoriais. Aí a gente olha, a glicemia está alterada, ácido úrico está alterado, colesterol está alterado, colesterol LDL está alterado, nível não tão alto, mas está alterado, triglicérides está alterado. Você fala, bom, se eu for optar por uma abordagem farmacológica, eu vou ter que começar com 4 medicações. Às vezes, você olhar um pouquinho, dar um tempo, permitir que o paciente faça essa mudança de estilo de vida, às vezes você consegue resolver muitas dessas questões com uma abordagem não tão farmacológica assim, né? Não tão incisiva. Então, é importante, porque senão você fica tratando o exame e esquece de olhar para o paciente. Então, você consegue realmente resolver. Nem sempre, claro, né? A gente está falando de um caso em que as alterações são discretas ou não tão relevantes. Mas você consegue tratar muitas questões com mudança de estilo de vida. Mas eu acho que quando a gente tem esses casos, eu gosto de falar para o paciente que a gente forma uma equipe. Então, a gente tem que fazer um combinado, entendeu? Justíssimo. Né? Assim, nós somos uma equipe, vamos trabalhar em equipe. Eu preciso de você para que a gente consiga não ter essa intervenção nesse momento, às vezes, né? Então, eu acho que é importante que o paciente realmente tenha esse entendimento e a aderência ao tratamento, né? Assim, por isso que é importante sempre explicar com clareza, né, tudo que a gente está discutindo, porque eu preciso que ele me ajude, né, a ajudar. E eu acho bacana isso, porque nós, como equipe de profissionais, nós pensamos, obviamente, da mesma forma, no sentido de que a gente dá uma chance para esse paciente dele mudar o estilo de vida em todos os aspectos para que ele não precise do medicamento. Mas, como você disse, não depende somente da gente. Com certeza. Né? Ele tem que estar aberto a fazer esse acordo e cumprir o que a gente vai pedir que ele cumpra. E eu acho que isso é muito importante. A gente não é só remediar, mas ensinar essa pessoa de que o estilo de vida, um bom estilo de vida ele vai ter que ter. Sim. Senão, em algum momento, ele vai precisar de medicamento ou muito próximo ali daquela consulta, ele vai precisar ser medicado. E já que a gente está falando a questão dos exames, né, eu acho que quase sempre faz parte dos exames que a gente faz, né, de triagem, a avaliação dos níveis de colesterol. E aí todo mundo já ouviu falar colesterol bom, colesterol ruim. Quando eu estou explicando para o paciente, doutora, qual que é, o bom ou ruim? Acho que é uma pergunta que a gente escuta com muita frequência. Então, Fernanda, conta para a gente sobre a questão do colesterol. Como acho que a Caroline comentou logo no começo da nossa conversa, o colesterol, a gente precisa de colesterol no nosso organismo, né? Então, muitos hormônios são sintetizados com as gorduras. Agora, realmente, de acordo com a densidade do colesterol, eles assumem papéis diferentes, né, no nosso organismo. Então, você tem o colesterol com uma alta densidade, que é o HDL, e o da baixa densidade, que é o LDL.
O vilão da parte cardiológica é o LDL. Então, ele é sempre o nosso foco de atenção, que os níveis altos de LDL têm relação com o evento cardiovascular, com a doença aterosclerótica, que, na verdade, é o acúmulo da gordura nos vasos do organismo. Então, a gente sempre vai perseguir, né, o LDL de uma forma bem objetiva, porque todos os estudos na parte da cardiologia mostram que quando a gente reduz os níveis de LDL, a gente diminui a chance de infarto, AVC e outros eventos cardiovasculares maiores. O HDL, por outro lado, a gente fala que ele tem um efeito protetor, tem a ver muito com o metabolismo, a forma com que essas partículas levam o colesterol da periferia dos vasos para o fígado ou do fígado para a periferia. Então, assim, tem uma alteração fisiológica, né, que tem relação com essas partículas, mas, de uma forma geral, a gente sabe que o HDL tem influência também na atividade física. Então, o aumento dos níveis da atividade física acaba aumentando o HDL com esse efeito protetor. Acho que mais do que falar das partículas ou a forma como cada uma trabalha na circulação, acho que é importante a gente saber o porquê que a gente fala dessas partículas, né? Por que a gente tem que controlar o LDL, por que a gente recomenda atividade física para aumentar o HDL, porque, no fundo, todas essas mudanças vão diminuir a chance de ter infarto, que é o que a gente quer, né? A gente quer ter uma sobrevida longa sem ter evento cardiológico. E eu acho que é importante falar que quando a gente olha um resultado de exame, não dá para colocar o mesmo valor para todo mundo, Perfeito. Né? Foi muito importante você ter falado isso, Camila, porque até quando a gente está falando de prevenção, a gente não usa o valor absoluto do colesterol ou avalia o LDL de uma forma isolada. Porque, por exemplo, para quem já teve infarto, a meta do LDL é 50. É uma meta muito mais baixa. Para quem nunca teve, uma paciente jovem que não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhum problema de saúde, a meta é 130. Então, a gente individualiza muito isso, né? Considera os níveis pressóricos, antecedentes de tabagismo. Então, é importante, quando você pega o resultado do exame, ter alguém para te orientar e você saber se, de fato, o seu colesterol está na meta ou não, tá? Porque, às vezes, acontece também, olha, o meu colesterol está muito alto. Aí, quando você vai olhar, na verdade, é o colesterol total que está alto, porque o HDL está alto e, na verdade, a pessoa faz bastante atividade física e às vezes chega com uma angústia, uma ansiedade, né? Então, eu acho que é importante a gente interpretar os resultados também com o apoio do nosso médico, da nossa equipe multiprofissional, para entender o que está acontecendo de verdade. Né? E o triglicérides? O triglicérides eu costumo explicar de uma forma bem simples, que é a parte que está ligada com o carboidrato, né? Assim, apesar de ser e ter um papel relevante, ele tem um papel mais secundário. É claro que a gente controla os níveis, é importante a gente ter isso bem controlado, mas o grande vilão é o LDL. Não sei se a Carolina quer comentar alguma outra questão também. Eu ia falar sobre os exames laboratoriais, que às vezes o paciente, o médico pede o exame, o paciente, ele mesmo olha os valores de referência e ele mesmo se dá alta, porque os resultados estão dentro desses valores de referência. E como a doutora Camila disse, não é assim. Esses valores... Primeiro que o exame eu falo que é como uma foto, é naquele momento. Mas como esse colesterol está evoluindo ao longo dos anos? Como essa glicemia está evoluindo? Então, os exames pregressos, eles é o filme. Então, a gente consegue... avaliar tudo isso para saber se essa pessoa está entrando ou pode vir a desenvolver uma doença num futuro próximo. E sobre o colesterol, isso acontece muito. O paciente vê um colesterol total alterado, se desespera e quando a gente vai ver tem um HDL de 80, um LDL dentro dos níveis indicados e isso não traz nenhum tipo de preocupação para a gente consegue ajustar a alimentação e diminuir até esse colesterol total. Sobre o triglicérides, eu concordo plenamente. É o consumo excessivo de carboidrato e álcool, muitas vezes. Eu tenho um paciente que ele se desesperou, ele precisa de uma habilitação e ele tinha um nível de triglicérides de 1.000 e pouco, mas ele fez o exame depois de um dia que ele tinha comido muito carboidrato e álcool e esse triglicérides deu extremamente alterado. Então, o triglicérides ele é importante, a gente precisa acompanhar, mas ele tem um papel secundário. Né? E com o ajuste da alimentação, colocando carboidratos adequados, evitando carboidratos simples, comendo mais fibras, a gente consegue muito rapidamente, você sabe disso, com mudança de estilo de vida, atividade física, orientação dietética,
o paciente reduz muito rápido os níveis de triglicéridos. É isso que eu ia até comentar. A Carolina ia falar que triglicéridos é uma delícia de tratar, porque você organiza um pouco a dieta, organiza o estilo de vida e você tem uma resposta muito rápida, né? Então, e às vezes, assim, são erros... Anima o paciente, né? E assim, porque eu acho que isso também é um ponto super interessante que você falou. Quando a gente está falando de prevenção, a gente fala, olha, seu LDL tem que ficar em 130. Ah, mas por quê? Ah, para você não ter um infarto daqui a 10 anos. Às vezes é uma coisa meio abstrata, é meio difícil de palpar, né? Então, assim, puxa, tá bom, então eu tenho que tomar um remédio hoje para não ter um infarto daqui a 10 anos? Tudo bem, eu não quero ter um infarto, mas como é que eu vou ver isso, né? Então, às vezes fica nesse campo meio abstrato, e aí acho que o nosso papel é justamente reforçar que as medidas têm que ser tomadas hoje, né? Se a gente for esperar 10 anos lá para frente, você já está 10 anos atrasados, né? E eu acho que isso realmente é uma coisa que a gente precisa trabalhar bem, né? Eu acho importante falar também que muitas vezes a pessoa olha uma informação sozinha, ela não associa nada, ela olha só o colesterol sozinho ali, alterado, e acha que ela está com risco aumentado. E nós, como profissionais, nós avaliamos todo o estilo de vida. Não é só aquele exame que vai ser determinante para te classificar com alto risco de problema cardíaco ou baixo risco. É todo um contexto, né? Então, é importante que o paciente também entenda que ele tem que... É o que a gente vai bater na tecla hoje. Um estilo de vida saudável. E um profissional para assessorar e poder monitorar todas essas informações que a gente consegue com a medicina hoje, que é extremamente avançada, para que ele previna doenças ou retarde o desenvolvimento de doenças. Perfeito. O que eu queria falar agora é o mal da nossa sociedade, né? Estresse, ansiedade, depressão, como essas doenças podem levar a alterações cardíacas. Eu vou voltar um pouquinho, então eu vou começar dizendo que no consultório do cardiologista é super comum, né? A gente recebe muito paciente com queixa de dor torácica, então está com dor no peito, está com falta de ar, palpitação, então chega muito no consultório do cardiologista, são queixas super comuns, né? E aí a primeira coisa é que a gente sempre avalia o perfil do paciente. Então, você chega um paciente de 60, 70 anos, que é hipertenso, diabético, tem colesterol alto e tem dor no peito, a minha hipótese não é ansiedade. A minha primeira hipótese não é ansiedade. Então, eu vou pensar em doença coronariana, né? A gente já pensa em questões mais graves do ponto de vista cardiológico. Quando a gente recebe paciente mais jovem, né, geralmente 20, 30, 40 anos, sem comorbidades, com essas queixas, com algumas características de história, então são sintomas que aparecem no repouso, né, que a gente sabe que os sintomas cardiovasculares mais importantes são aqueles que aparecem no esforço, né, quando a gente exige mais do coração. Então, alguns dados de história fazem a gente pensar mais ou menos na questão da ansiedade, mas realmente são queixas que chegam com muita frequência no consultório do cardiologista. E tem, de fato, muitas questões que a ansiedade influencia. Então, acaba aumentando os níveis de adrenalina, né, de hormônios de catecolaminas, então muito comum ter associação com hipertensão, então pacientes chegam com níveis mais altos e às vezes a gente não precisa da antihipertensiva, a gente precisa tratar a causa, que é tratar a causa da ansiedade. A ansiedade muitas vezes vem acompanhada também de alteração nos hábitos alimentares, então o paciente ganha muito peso por conta da ansiedade, pode desenvolver uma obesidade, aí a obesidade leva à hipertensão, né? Isso vai fazendo uma bola de neve. A obesidade pode ter relação com a apneia do sono, que também aumenta a hipertensão. Então, a questão da ansiedade, ela envolve diversos fatores, né? E aí, realmente, tem todos esses efeitos no sistema cardiovascular e, muitas vezes, não adianta a gente tratar a hipertensão. Eu até consigo baixar os níveis pressóricos, mas se não tratar a causa, você não vai resolver, né? Então, realmente, isso tem aumentado com muita frequência, tem sido muito frequente no consultório do cardiologista. E eu queria falar um pouquinho sobre essa importância do olhar multiprofissional para o paciente, porque nós somos um conjunto de sistemas, nada funciona sozinho. E a ansiedade, o estresse, eles também são causados por maus hábitos alimentares. A gente tem hoje uma atenção muito especial com a saúde intestinal, fala-se muito sobre isso. A maior parte dos neurotransmissores, como serotonina, dopamina, são produzidos no intestino. E a disbiose, que é a alteração da flora bacteriana intestinal, que acontece por uso excessivo de álcool, tabagismo,
uso excessivo de medicamentos, a má alimentação, até o sedentarismo, se a gente não regula essa flora bacteriana intestinal, o paciente acaba ficando mais propenso à ansiedade, a não conseguir gerenciar o estresse. E isso tudo, como a doutora Fernanda disse, vira uma bola de neve e aí aumenta a pressão, começa a ter todos esses sintomas que parece ser uma doença cardiovascular e, na verdade, é uma sequência de erros devido a maus hábitos de vida. E eu acho que uma coisa importante que a gente sempre reforça no consultório e a gente vê que tem impacto expressivo, né, em relação à ansiedade, estresse, é a atividade física, né? Com certeza. Então, e aí acho que é isso, porque, por um lado, a ansiedade, ela puxa, por exemplo, o tabagismo, puxa etilismo, né? Os Porque vícios. eles vão e isso vai alimentando e vai aumentando o risco da doença cardiovascular. Por outro lado, se a gente consegue trabalhar isso, introduzir a atividade física, como a doutora Camila comentou, a gente ganha de todos os lados também, porque ajuda na questão da ansiedade e ajuda no benefício cardiovascular. Então, eu costumo falar também para os pacientes que a atividade física é remédio. É igual o remédio da pressão, é igual o remédio que a gente usa para tratar diabetes. Você tem que fazer de uma forma... Você tem que ter a mesma adesão à atividade física como você tem com o seu comprimido. Não porque é igualmente importante. Não é só estética, né? Porque muitas pessoas falam sobre a prática da atividade física da alimentação muito voltados e presos ao físico, e não é isso. Para o paciente ansioso, depressivo, que não gerencia bem o estresse, a atividade física, e a gente tem hoje a medicina do estilo de vida que fala da meditação, ou da prática de algum hobby, onde você consiga ter liberação de hormônios que vão te ajudar em trazer uma homeostase para uma série de neurotransmissores. Então, é a associação de tudo. É a atividade física, a meditação ou um Mas eu acho hobby. que quando a gente fala da medicina do estilo de vida, impactando nisso que a gente está falando, igual a Caroline falou, a gente traz um pouco o que você já tinha comentado anteriormente, que são medidas sustentáveis, né? Exato. Porque, assim, se você não incorpora de uma forma que seja sustentável, não adianta. Você não mantém no longo prazo, né? Não. Você faz naquele momento para resolver essa questão, mas você não leva para a vida. Isso. Né? E aí, assim, é uma coisa... A gente está falando de coisas, de medidas de longo prazo, né? A gente está falando de uma prevenção que vai durar para a vida inteira, muitas vezes, né? Então, eu acho que tem que ser algo de fato sustentável e incorporado à vida do paciente, né? Teve uma história de uma dermatologista que ela me contou um caso que a paciente virou... Ela falou, olha, você tem que usar protetor todos os dias. E aí a paciente virou para ela e falou assim, mas até quando eu vou ter que usar protetor todos os dias? Eu não quero ter manchas, mas até quando? Ela falou, então, você vai ter que usar protetor todos os dias até quando você decidir que você vai começar a querer ter manchas. Ou seja, ela tem que usar protetor para o resto da vida. E com a alimentação, atividade física, é a mesma coisa. Você tem que manter isso de forma constante. Senão, você vai voltar para a estaca zero. E fica naquele efeito de ir e voltar, como o ganho de peso, onde o paciente faz uma dieta, não mantém aqueles hábitos que ele incorporou, e aí reganha o peso e fica num efeito sanfona que às vezes é muito mais prejudicial do que qualquer outra coisa. Então, é tornar isso sustentável, constante. Eu acho que nesse contexto que a gente está falando tem a questão do sono também, que é algo bem importante, né, em relação a melhora, né, dessa qualidade de vida do paciente. Você quer falar um pouquinho sobre o sono? Com certeza. Eu acho que, como eu até comentei, quando você tem uma qualidade de sono ruim ou pacientes que têm a apneia do sono, isso tem um impacto direto, né? A gente sabe que tem associação com fibrilação atrial e apneia do sono, hipertensão e apneia do sono. Então, realmente, você ter um sono reparador e um sono de boa qualidade, às vezes precisa, né, de CPAP, né, ou algum outro apoio, mas isso tem uma importância muito grande na saúde cardiovascular. E a gente sabe que a gente tem um número de horas que a gente deve dormir no mínimo por noite, né? Que assim, quando a gente dorme menos que isso, tem gente que fala, mas eu durmo 4 horas e fico bem. Invariavelmente, esse paciente vai ter algum malefício lá em na algum frente, momento, né? Porque certeza. assim, não é uma quantidade de horas de sono adequada, né? Então, eu acho que é importante, de fato, rever os hábitos, inclusive, de sono mesmo, né? Perfeito. E o que é importante falar é que, além desse tempo de sono, é a qualidade desse sono. Porque muitas pessoas, às vezes, dormem 8 horas, que é a média aí recomendada, mas não tem qualidade de sono,
têm o sono muito picado e aí acordam e falam, parece que eu não descansei. Não reparador, né? É um sono não reparador. Então, a qualidade desse sono. E foi importante você falar sobre isso, porque hoje a gente está sempre conectado, né? Sempre com estímulos que diminuem a produção de melatonina. Então, você vai dormir com o celular na mão, que tem luz azul, que diminui a utilização da melatonina, que vai induzir a um sono de melhor qualidade. A gente está sempre estressado. Então, o que é importante falar é fazer higiene do sono. O que é higiene do sono? Tentar se desconectar do celular, do seu trabalho, 1 hora antes de dormir. Ouvir uma música relaxante, tomar um banho quente, tomar um chá. Então, se preparar para dormir para que, de fato, você consiga ter um sono de qualidade e um sono reparador, para que nessa noite você estabilize tudo no seu corpo e minimize o desenvolvimento de doenças e problemas de saúde. Ótimo. Eu queria terminar falando sobre uma coisa super importante, porque quando a gente pensa em saúde, as pessoas pensam muito em check-up, né? Assim, preciso fazer um check-up. Eu acho que vem. E eu queria que a Fernanda falasse um pouquinho sobre esse check-up, como ele deve ser feito, quando deve ser feito, o mínimo recomendado. Perfeito. Então, assim, isso é bem variado, tá? Em geral, a gente recomenda a partir dos 40 para os homens, 50 para as mulheres, mas não tem um corte muito específico, tá? Então, se você tem um antecedente importante na sua família, então, antecedente importante é parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos que tiveram doença cardiovascular cedo, então, homem antes dos 55 anos ou mulher antes dos 65, você tem um antecedente familiar significativo, né? Ou se você tem já níveis pressóricos alterados, diabetes, aí é interessante começar um pouquinho mais cedo. Mas, em geral, os cortes giram em torno de 40 anos para homem, 50 para mulher. A periodicidade depende muito dos achados de exame. Em geral, a gente faz de uma forma anual, mas não tem essa não é tão rigoroso, né? Depende muito do que a gente encontra. Às vezes, a gente precisa rever mais precoce. Então, pacientes, por exemplo, que têm valvopatias, né? A gente precisa rever mais cedo. Mas, em geral, 1 vez por ano é o recomendado para a gente dar uma olhada na saúde de uma forma geral. Porque, muitas vezes, é a oportunidade que a gente tem de olhar para a saúde, né? A gente tem um monte de compromisso, tem trabalho, tem casa, tem filhos, e a gente deixa a nossa saúde em segundo plano. Então, é um momento que a gente tem de olhar para tudo isso, focar na gente, né? Olhar para a nossa saúde e cuidar, né? E até discutir planos, propostas para frente e pensar no longo prazo. Porque é um clichê, mas tem que ser falado que, assim, se não tem tempo de cuidar da sua saúde, você tem tempo de ficar doente, né? Exatamente. Porque, às vezes, o impacto disso, né, do ponto de vista funcional, profissional, pode ser muito maior, né? Então, eu acho que você tem que pensar sobre isso, né? E se você não para fazer esse check-up, às vezes é muito mais difícil de tratar o que você descobre quando você resolve fazer lá na esse frente, check-up, com certeza. Né? E como a doutora Fernanda disse, e como nós falamos, o check-up ele tem uma periodicidade, mas isso também vai ser muito individualizado em cima do que a gente encontra, né? Do que a gente encontra. Então, essa frequência pode ser um pouquinho menor, de repente, porque tem algum achado ali. Ou pode ser um pouquinho maior. Então, a importância de individualizar e de você ir realmente atrás para poder saber qual que vai ser a frequência indicada para você. E eu acho que a questão da alimentação, ela vem para mim como algo muito forte, de fato, assim. Porque no contexto de tudo que a gente já falou, né, sobre bons hábitos, né, e tudo que a gente está tendo por objetivo aqui hoje. Porque, assim, eu fico impressionada, eu fiquei pensando agora o quanto eu recebo de pessoas com uma lista de suplementação imensa, né, que não sou contra, de forma alguma, não sou contra. Eu acho que a gente tem que suplementar. Eu acho que a gente tem hoje muitas vitaminas, cada vez mais vitaminas que vêm com uma qualidade de melhor, sabe? Que a gente tem que usar isso em benefício do paciente, mas não adianta pedir o aplicativo de comida todos os dias, comendo totalmente de forma inadequada, com um monte de suplementação. Eu já falei isso em outro podcast aqui, porque é algo que eu vejo muito. Né? Então, assim, gente, o que você está comendo? Olha para o seu prato, né? Assim, você tem que ter essa crítica. Né, assim, eu falo, todo mundo que gosta de confraternizar, né, assim, é legal comer, né, abrir uma exceção eventualmente, né, abrir um vinho, mas qual a rotina, qual a frequência disso, né? Como que a gente vai manejar isso? Porque, assim, olha para o seu prato, como que está a divisão do seu prato aí? Quando você está comendo de saladas de verduras, quantidade de proteína, você está comendo muita fritura, né? O que você está trazendo para o seu prato? Porque, assim, não tem como a gente não pensar em saúde
Sem começar pelo nosso dia a dia do que a gente come, né? O começo Eu acho ali. que foi muito importante você tocar nesse ponto da suplementação, porque hoje em dia, informação sobre nutrição e suplemento você encontra em qualquer lugar. Só que o paciente ele nunca sabe se essa informação ela é de fato baseada em ciência. E aí as pessoas hoje conseguem comprar suplementos em qualquer lugar. E muitas vezes eu falo que tudo que é escassez e excesso pode trazer problemas. Então, às vezes, um suplemento que você acha que está fazendo bem para você pode estar sendo muito prejudicial e levando até a mais problemas de saúde. Então, Hipócrates dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. A base é uma boa alimentação. Como você falou, olhar para o seu prato, ver o que você come. E um profissional, depois que faz o ajuste dessa sua alimentação e estrutura ela, ele vai avaliar quais são as necessidades de vitaminas e minerais para complementar aquilo que você, de repente, não vai conseguir comer por meio da alimentação. Porque eu acho que esse é o primeiro ponto. Porque, na verdade, muitos você consegue na alimentação, né? Então, talvez com uma alimentação balanceada, talvez você não precisasse estar tomando tanto suplemento, não né? precisaria estar gastando tanto dinheiro, comprando coisas que você já consome em quantidades adequadas por meio da alimentação. Então, proteína, por exemplo. Tem pessoas que querem, porque querem, quando vai no consultório, fazer suplementação com whey protein, com proteína de uma forma geral. Se você tiver uma alimentação onde você estrutura nas principais refeições, ingestões proteicas com proteína de qualidade, às vezes você não precisa gastar dinheiro com isso. Óbvio que existe individualidade, atletas têm uma necessidade diferente, mas essa suplementação ela vai ser feita baseado naquilo que você come. A alimentação é a base, eu falo que é o pilar. E aí o que falta nessa alimentação, porque de fato você não consegue consumir ali, e às vezes os nutrientes, a gente perde um pouco, a biodisponibilidade do nutriente do alimento se perde por cozimento, modo de preparo, ou por interação com um medicamento, ou até mesmo com um outro alimento. Aí você vai suplementar. Acho que é por isso que chama suplemento, né? O suplemento, ele complementa o que você não consegue via alimentação. Mas a base é a alimentação. E a gente, se tiver uma alimentação estruturada, variada, a gente vai minimizar muito essa suplementação, vai gastar menos, vai tomar menos comprimidos. Eu tenho pacientes que chegam com 20 comprimidos por dia, reclamando de dor de estômago, porque comprimido, cápsula, tem aquela cápsula é digerível, mas ela é químico, traz irritabilidade para o estômago, então começa a ter dor de estômago. Então, esse olhar individualizado, focando na alimentação, qualidade do sono, atividade física, check-ups feitos de forma regular para prevenir o desenvolvimento de doença, eu acho que é a chave do sucesso para o paciente viver melhor e viver por mais tempo, de uma forma que ele tenha qualidade. Porque não adianta você viver muito e tomando um monte de remédio, com dores, dependendo de outras pessoas. Então, eu acho que o nosso propósito é trazer longevidade e qualidade de vida. Quantidade e qualidade, né? Exatamente. Eu só queria fazer um reforço agora, por último, para quem está escutando a gente, porque eu acredito que isso realmente é uma informação que pode ser compartilhada e a gente pode evitar, de repente, alguns desfechos mais graves para algumas pessoas. Lembrar que algumas doenças importantes, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que são essas alterações do colesterol, elas podem ser assintomáticas, né? Na grande, imensa maioria das vezes. Então, é importante, de fato, esse acompanhamento regular com o seu médico, buscando realmente promover saúde e evitar problemas mais graves no futuro. E eu queria que a Fernanda falasse, para a gente finalizar esse bate-papo tão gostoso, sobre a questão do infarto mesmo. Alguns sinais de alerta para quem está escutando a gente de que, de repente, esse paciente pode estar infartando e, de repente, ser um sinal para procurar atendimento mais rápido e evitar desfechos piores. Então, vamos lá. O infarto é uma dor no peito, de uma intensidade muito forte, que você não consegue não procurar ajuda. Então, é uma dor muito importante. Em geral, é a sensação de peso no peito. Parece que um elefante sentou no seu peito e você não consegue respirar. Pode ter falta de ar, pode ter sudorese, então o paciente soa, o famoso está suando frio, pálido, né? Pode ter também uma irradiação da dor para o braço, sensação de formigamento no braço esquerdo, pode ter irradiação para a mandíbula, então a dor que sobe para o pescoço.
Esse é o quadro clínico clássico do infarto, né? Mas eu queria só ressaltar que a gente falou um pouco da dor torácica na questão da ansiedade. Então, assim, nem toda dor torácica é infarto, mas a gente também não pode deixar passar, né? Alguns tipos de pacientes, algum perfil de pacientes tem as apresentações mais atípicas do infarto. Então, diabéticos, idosos, às vezes não tem essa apresentação tão clara, esses sintomas tão claros. Mulheres, né? Às vezes não tem essa apresentação tão típica como eu comentei. Então, às vezes, o infarto pode se manifestar com uma dor que é, por exemplo, uma dor aqui na região epigástrica, então no pé da barriga. Às vezes tem muita falta de ar e não tem tanta dor no peito. Então, assim, nem sempre vai ter aquele sintoma característico do elefante no peito, da dor que vai para o braço, do formigamento. Nem sempre. Mas eu acho que o mais importante é o seguinte, olha, tá sentindo desconforto, tá uma coisa acima do habitual, tá te causando mal-estar, né? Não ignora, pronto socorro, porque a gente só consegue ter o diagnóstico com um eletrocardiograma, com uma anamnese, né, que é uma história clínica e com alguns recursos que estão disponíveis no hospital. Então, não dá pra gente bobear, tá? Se sentiu dor no peito, falta de ar, melhor para passar no pronto atendimento para ter certeza que está tudo bem, ou que de fato tem um infarto, porque se for um infarto, a gente tem um tempo específico para conseguir atuar e diminuir a chance de ter insuficiência cardíaca ou morte depois. Eu falo sempre do lance de dor de estômago. Quando eu vejo algum idoso com dor de estômago que está muito forte e incomodando, vai ver, vai fazer um eletro só para a gente garantir. Porque, como a doutora Fernanda disse, às vezes os sintomas não são tão característicos quanto esses da dor, da angina tão forte, né? E eu acho que é importante a gente passar isso para outras pessoas, porque às vezes a pessoa acha que foi alguma coisa que comeu e fica por dias ali com aquela dor e isso acaba sendo decisivo para que esse quadro, a finalização desse quadro seja diferente e positiva, né? Eu acho que é isso. Não subestime os sinais que seu corpo está dando. Procure ajuda. Deixe um médico fazer essa triagem e avaliar de forma adequada se isso, de fato, pode ser uma lesão cardiológica e que precisa de uma intervenção mais rápida. Gente, acabou o nosso bate-papo aqui hoje. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Obrigada, foi muito gostoso, ótimo. Né? Assim, é tão bom saber que a gente bateu um papo, né? E saber que a gente vai conseguir chegar para algumas pessoas. Eu fico muito feliz quando recebo mensagens e eu tenho recebido bastante. Olha, esse podcast está me ajudando muito, eu estou acompanhando. Obrigada, já compartilhei, ajudou alguém. E, assim, isso faz realmente o nosso dia ficar muito, muito mais feliz. Então, eu queria agradecer demais a presença e o tempo de vocês aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, foi uma delícia. É sempre bom discutir eventos cardiovasculares aqui. Foi um prazer enorme compartilhar um pouquinho de informação, principalmente com profissionais tão capacitadas quanto vocês. Espero que a gente possa ajudar muitas pessoas com as informações que a gente trouxe aqui hoje. Então, gente, acabamos mais um podcast. Então, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, aqui embaixo, sugestões de temas, dúvidas. A gente está aqui para ajudar vocês. E a gente tem no Instagram o link para as outras redes sociais. Então, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está no TikTok. Então, compartilhe para que essa informação chegue a mais pessoas. Muito obrigada pela presença das duas aqui e por vocês que estão aí escutando a gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus.